E aí galera, tudo bem? Como que vocês estão? Só sucesso? Pessoal, o vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre pré-treinos. Muita gente toma pré-treino, mas às vezes não sabe como tomar o pré-treino de uma forma correta, ou às vezes toma pré-treino que não compensa, pré-treino que é fraco, que não vai te dar benefício nenhum, você vai estar apenas jogando dinheiro fora. E pessoas que às vezes têm alguma doença, hipertensão, depressão, tomam medicamento para ansiedade, não tomam pré-treino porque acham que não podem tomar, ou às vezes não conhecem o pré-treino ideal, focado para o seu objetivo de acordo com as suas individualidades. Então hoje eu vou explicar um pouquinho sobre pré-treinos para vocês e vou indicar um pré-treino principalmente para pessoas que são hipertensas, depressivas, ou quem toma medicamento para ansiedade, ou quem treina à noite também, tá? Porque esse pré-treino aqui, ele não tem estimulante. E sim, pré-treino sem estimulante, ele resolve, tá? Ele não faz mal, ele não vai, digamos, não ter problema, não ter resultado. Ele tem resultado sim, mesmo sem estimulante, certo? Primeiramente o pré-treino. Pré-treino é uma classe de suplementos, né, para pessoas que treinam. Então o próprio nome fala, o pré-treino você vai tomar antes do treino. Então, se dia de sábado, dia de domingo, você não treina, por que você vai tomar um pré-treino se você não treina? É desnecessário, você tá meio que jogando dinheiro fora, você tá perdendo a ação dele ali. Então, o pré-treino você vai tomar ele apenas quando você for treinar, certo? Então, primeiro ponto. Muita gente toma pré-treino às vezes meia hora, 40 minutos antes de treinar. Na minha concepção tá errado. Por que que tá errado? O que que a gente tem que entender? O pré-treino, se for um pré-treino que tem estimulante na composição, o estimulante dele geralmente vai ser cafeína, efedrina, se for um importado, né? Se for nacional vai ser cafeína. O pico máximo de ação da cafeína no seu corpo é 40 minutos. Então você toma, 40 minutos depois está no auge. Por isso que às vezes algumas pessoas que tomam ele 40 minutos antes, para já começar o treino pilhado. Só que o que que a gente tem que entender? A cafeína, depois que passa esses 40 minutos, ela começa a dar o rebote dela. O rebote é o quê? Começa a diminuir a ação da cafeína e a adenosina que estava sendo bloqueada ali, ela começa a ser liberada e ela começa a te bater o bode, o rebote, né? Então você fica mais cansado, começa a abrir a boca de sono, começa a ficar desanimado. Por que que eu indico tomar pré-treino 10 minutos antes do treino? Quando você vai começar a treinar, a maioria das pessoas já começam a treinar com ânimo, com disposição. Então você começa a treinar, você já tá ali com aquela euforia pro treino, você tá com energia. Então no começo do treino não tem tanta necessidade de você tomar o pré-treino, porque você já tá com o estímulo. O problema é o meio do treino pra frente, porque do meio do treino pra frente, você começa a sentir ali o cansaço, a falta de energia, o desânimo, a indisposição, porque toda aquela energia você já utilizou no seu treino. Então aí que você precisaria da ação do pré-treino. E por isso que eu indico você tomar o pré-treino uma média aí de 10 minutos antes do treino, porque com 40 minutos, que é a ação máxima dele, se você tomar o pré-treino 10 minutinhos antes, com meia hora de treino começa a ação dele no seu corpo e aí você vai ter todos os benefícios do pré-treino. Então com 40 minutos, aí você vai ter ânimo, disposição, energia, vai ter os efeitos realmente que um pré-treino vai te dar. Então você vai conseguir terminar o treino inteiro com o mesmo ânimo e disposição do início do treino. E esse rebote da cafeína, esse bode, ele vai te dar depois que você terminou de treinar. Então você terminou de treinar, aí vai bater o desânimo, mas aí não tem tanto problema, porque você já treinou, tá? Então o melhor horário para você tomar o pré-treino seria 10 minutos antes do treino, não meia hora ou 40 minutos antes, tá? Pré-treino. Qual que é a diferença de um pré-treino com estimulante e sem estimulante? Primeiramente, o pré-treino, ele vai te ajudar, digamos aí, de 3 maneiras diferentes. 4, na verdade, né? Ele vai te ajudar de 4 maneiras. Primeira maneira, ânimo, disposição e energia. Ânimo, disposição e energia vai estar relacionado com o estimulante, porque isso é estímulo. Então, se você quer mais ânimo, mais disposição, mais energia, quer ficar pilhado, quer ficar elétrico, você quer um pré-treino que tenha cafeína. Então, um pré-treino sem cafeína não vai te dar esses benefícios, tá? Primeiro ponto. O pré-treino ele pode te ajudar também, te dando força, aumentando as cargas na atividade física. O que vai fazer isso é o nutriente creatina. Então, se você pegar um pré-treino que tenha creatina, ele vai te dar essa força, certo? Então, um pré-treino sem estimulantes que tenha creatina vai aumentar a sua força, mesmo sem ter a cafeína. O pré-treino ele tem que te dar resistência, ele tem que diminuir dor, diminuir cansaço, diminuir queimação para você conseguir treinar por um período de tempo mais longo. Então, se um pré-treino que tenha beta-alanina vai te dar essa resistência muscular, vai diminuir dor, diminuir queimação, diminuir a ofegância, diminuir aquela queimação no músculo. E o pré-treino ele vai diminuir ofegância, vai diminuir cansaço. E o nutriente que é responsável por esse benefício é a arginina. Então, se você pegar um pré-treino que tem arginina, vai ter esse benefício. Então, um pré-treino, para ser considerado um pré-treino bom, ele tem que ter no mínimo 4 nutrientes, que é a cafeína,
né? Mas pessoas que têm hipertensão, depressão, tomam medicamento para ansiedade, não pode com ela, mas ele tem que ter a cafeína, ou creatina, ou betalanina, ou arginina, tá? Essa é a base dos pré-treinos. Brunão, pessoas iniciantes podem começar com pré-treino sem estimulante? Pessoal, pessoas iniciantes, se a pessoa não tem nenhuma doença, hipertensão, depressão, toma medicamento para ansiedade, nada, é uma pessoa saudável, treina de manhã ou treina de tarde, nunca tomou, pode começar com pré-treino com estimulante, né? O que a gente tem que fazer? Diminuir, coloca um pré-treino com um estimulante um pouco mais fraco. Existem pré-treinos aí com 100, 150, 200, 300, 400 miligramas de cafeína. Se a pessoa iniciante não vai começar com uma quantidade muito grande de cafeína, né? 400 miligramas. Então você pega um pré-treino que tenha uns 200 miligramas de cafeína, já é uma quantidade intermediária, já vai bater legal na pessoa, ela já vai ter o benefício, mas de 200 miligramas dificilmente a pessoa vai passar mal. E esse pré-treino sem estimulante, a longo prazo, pode trazer algum colateral para a pessoa? Pré-treino sem estimulante não vai te dar nenhum colateral, tá? Pode ficar sossegado, porque o problema maior do pré-treino é o quê? É a cafeína, porque a cafeína pode dar algum colateral. A cafeína, ela pode aumentar um pouco a frequência cardíaca, pode piorar um pouco a ansiedade, nervosismo, irritabilidade, pode desenvolver um pouco de gastrite, um pouco de dor de cabeça. Então, o pré-treino que tem estimulante pode ter vários colaterais. Agora, o pré-treino sem estimulante, dificilmente você vai ver um colateral com ele. Tá? Então vamos lá, ó. Um pré-treino aqui que eu indico agora pra vocês, que eu vou mostrar pra vocês, é o Fire Night, tá? O Fire Night é esse pré-treino aqui, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem, ó. É esse aqui, ó. O Fire Night, ele é um pré-treino que ele não tem estimulante. Até o próprio nome dele fala aqui, ó. Cadê? Night. É pra quem treina, tem até uma lua. Esse aqui é pra quem treina à noite, tá? Por quê? Quais são os colaterais que a cafeína vai te dar? Um deles, diminui a produção de melatonina. Melatonina é o hormônio do sono. Então, se você toma um pré-treino que tem estimulante à noite, você não vai dormir, tá? A cafeína vai bloquear a produção da melatonina e acaba que você não dorme. Então, você vai ficar a noite inteira acordado. Então, se você treinar à noite, você não pode com estimulante, certo? O pré-treino, o Fire Night, ele não tem a cafeína, então você pode treinar, tomar 2 horas da manhã, vai melhorar seu treino e não vai atrapalhar seu sono. Se você tem alguma doença, que dessas que eu citei, você pode tomar que também não vai atrapalhar, não vai ter nenhum colateral, tá? Ele é um pré-treino que ele vai ter na composição 3 gramas de betalanina. A betalanina é o que vai te dar resistência muscular. Ela diminui a ardência, diminui a queimação, diminui a fadiga no músculo. Então você vai conseguir treinar por mais tempo e sentir menos dor. Ele tem na composição arginina, que é um vasodilatador que expande o calibre da veia, melhora o fluxo de oxigênio, de nutrientes, diminui a ofegância. Então você vai treinar mais, você vai sentir menos cansaço. Ele tem aqui ainda na composição 2 gramas de taurina. A taurina eu não citei aqui nesse vídeo, mas a taurina ela ajuda na contração muscular durante a atividade física. Então se você quer um treino mais efetivo, mais intenso, a taurina também ajuda, tá? Porque se você está treinando, você está alongando e contraindo a sua musculatura. Bíceps, você alonga o bíceps e contrai o bíceps. Peitoral, você alonga o peitoral e contrai o peitoral. Costas, você está alongando e está contraindo. Então a taurina vai ajudar nessa contração, melhorando seu nível de atividade física. Ele tem aqui ainda na composição também a tirosina. A tirosina ela contribui junto com a taurina para melhorar a contração. E o estímulo dele, que a gente nem pode chegar a falar se é um estímulo, é do Morosil, né? Que é da laranja moro. Então ele é um pré-treino que é, novamente, o Fire Night. Ele é um pré-treino que ele é completo para pessoas que têm alguma doença, hipertensão, depressão, tomam medicamento para ansiedade. O que a gente tem que entender? Esse pré-treino aqui, ele não vai te dar muito ânimo, muita disposição, muita euforia, não, você não vai ficar pilhado, elétrico, ansioso, não. Você não vai ter isso. O que você vai ter é mais resistência muscular, menos dor durante a atividade física, você vai ter menos cansaço e você vai ter aqui uma recuperação um pouco melhor, tá? É isso que ele vai te ajudar, combinado? Então, um pré-treino com estimulante. Qual que seria o outro benefício dele? Todos esses que eu citei, só que você vai ficar mais pilhado, mais eufórico, mais elétrico, você vai ficar andando de um lado para o outro. Então é basicamente isso as diferenças. Brunão, para quem quer hipertrofia muscular, pré-treino ajuda? Pessoal, quem está querendo hipertrofia muscular é o ganho de massa magra. O pré-treino ele vai ajudar de uma forma indireta, porque o que a gente tem que entender? A base dos pilares do ganho de massa magra é treino, alimentação e descanso. Descanso, um sono, né? Durante o sono que vai ter a recuperação das fibras musculares, a recuperação de todos os tecidos que você machucou ao longo do dia. O sono serve para reparar o nosso corpo, tá? Então, se você tem aí, vamos por 4, 5 horas de sono por noite, já tá totalmente, não é errado, né? Mas já não tá tão saudável, porque você não vai ter uma boa recuperação, então provavelmente você vai começar a sentir mais dores, né? Do que uma pessoa que dormiu às 8 horas por noite.
A alimentação é o que você vai estar dando a energia, vai estar dando os nutrientes para o seu músculo se recuperar, né? E o treino é o que você vai estar machucando o seu músculo. Falando de forma simples para as pessoas entenderem, você vai estar microlesionando suas fibras musculares, tá? Então, se você toma um pré-treino, igual exemplo, o Fahrenheit, ele vai te dar mais resistência. Então, igual exemplo, você está treinando ali, você está fazendo 10 repetições. Com ele, você vai fazer 11, 12, 13 repetições. Então, ou seja, você vai conseguir machucar mais o seu músculo. Então, se você tem mais fibras musculares machucadas, tem mais fibras musculares para se recuperar. Logo, se você tiver com uma alimentação hiperproteica e hipercalórica, rica em proteína, rica em caloria, tiver também com uma creatina, você vai ganhar músculo com mais facilidade. Então, sim, o pré-treino ele ajuda de uma forma indireta também na hipertrofia muscular, certo? Pessoal, o vídeo foi basicamente isso, foi bem rapidinho. Para quem não me conhece, eu não me apresentei, né? Meu nome é Bruno, eu sou nutricionista, atendo no meu consultório particular, sou dono de uma loja de suplementos e o canal aqui, o intuito é mostrar para as pessoas como comprar suplementos bons de qualidade, certo? Esse aqui, ó, vou colocar aqui do lado a tabela nutricional dele agora para vocês verem. Aqui, ó, ele é de 300 gramas. Cada dose dele são 2 medidores por dia, cada medidor de 5 gramas, então ele vai durar para vocês 30 doses, né? Ó, ele tem aqui, ó, 2 gramas de betalanina, 1,5 grama de arginina, 2 gramas de taurina, 500 miligramas de tirosina e 100 miligramas de extrato de laranja muro, que é o Murosil, certo? Se a gente olha a lista de ingredientes, eu vou colocar a lista de ingredientes aqui do lado. Primeiramente é a maltodextrina, que é um carboidrato, que vai te dar energia. Depois é a betalanina, a taurina, a arginina, a tirosina, extrato de laranja muro e o aromatizante. O aromatizante, edulcorante, é o que vai dar cor, sabor, né? Para não deixar só o gosto dos aminoácidos. Porque o gosto dos aminoácidos é um gosto muito metálico, ninguém iria conseguir tomar. Então, para dar o saborzinho, dar o cheiro, a coloração, a indústria coloca aromatizante, edulcorante, saborizante e por aí vai, certo? Então, galera, é um pré-treino bom, é um pré-treino que vale a pena? Vale a pena. Se você não tem nenhuma doença, compensa você tomar? Não. Porque se você não tem nenhuma doença, e se você treina de manhã ou de tarde, você vai pegar um pré-treino que tem estimulante. Porque o estimulante ele vai te deixar mais pilhado, mais elétrico, você vai conseguir render mais no treino. Agora, se você tem alguma doença que você não pode com cafeína, não pode com estimulantes, esse pré-treino aqui vai ser sensacional para você. Ele tem tudo que você precisa, certo? E principalmente se você treinar à noite também. Se você interessou, gostaria de adquirir, você pode entrar no nosso site, que é www.btnutrition.com.br, ou se você tiver alguma dúvida e quiser conversar diretamente comigo, você pode mandar mensagem no WhatsApp da loja, tá? Que é 359-9861-6783.